Fala, nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Flamengo. Trago para vocês um corte do jogo aberto com algumas análises da mídia aí e toda a mídia de São Paulo se rendendo ao Flamengo, mesmo empatando com o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, mas todos se renderam ao Mengão aí e analisaram um pouco do que foi esse jogo aí que empatou o Flamengo e o Cruzeiro. E eu trago para vocês na íntegra aí os melhores momentos e alguns lances desse jogo e análise da mídia. Vamos acompanhar juntos, mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no canal para estar acompanhando todas as notícias a respeito do Mengão e vamos para o vídeo. Flamengo e Cruzeiro se enfrentaram, jogo disputado, muito intenso, muita marcação, você já destacou os dois goleiros, mas o placar foi 0-0 e o grande beneficiado da noite foi o Palmeiras. Segue o líder. Foi uma noite de muitos ingredientes. Não faltaram reencontros com ex. O mais aguardado, com direito a chuteira especial e tudo, entrou em campo sob vaias. Teve também recorde. 72.565 pessoas no Maracanã. O maior público do futebol brasileiro em 2025. Não era para menos. O confronto colocava frente a frente dois dos postulantes ao título do campeonato. E até por isso o jogo começou tenso. Muitas faltas e cartões distribuídos. E na pancada de Matheus Pereira, Rossi mostrou que também queria serviço. Uma noite onde os goleiros realmente foram. Matheus Henrique arriscou de longe. Plata chegou a ficar cara a cara com Cássio. Nada fez a rede balançar. Já aos 38 minutos, levou o segundo amarelo e foi expulso. O Cruzeiro mexeu. Gabigol foi vaiado pelo ex. E mesmo com um jogador a mais, o Flamengo só conseguiu um último ataque. Cássio, sem dificuldade, encaixou a cobrança de Luiz Araújo. Fim de jogo, 0-0. Ganhamos 4 pontos ao Flamengo. Dificilmente outra equipa do nosso campeonato vai ganhar 4 pontos ao Flamengo. É um jogo que não se pode perder. Um confronto direto você não pode perder. Apesar de ter caído uma posição na tabela, agora no terceiro lugar, foi a torcida do Cruzeiro quem deixou o Maracanã mais satisfeita com o empate sem gols. Do outro lado, o Flamengo mantém a liderança, com 55 pontos somados. Mas a distância para o vice-líder, que era de 4, caiu para apenas 3 pontos. Agora, sendo Palmeiras. Um resultado absolutamente normal, primeiro contra segundo. Acreditávamos que poderíamos ganhar, fizemos um jogo para vencer, tivemos muitas chances. Eles também tiveram as suas chances, um jogo muito aberto. Infelizmente, não conseguimos os pontos que precisávamos. O campeonato é longo, são 38 rodadas, e o que importa é chegar acima do segundo na última rodada. Estamos satisfeitos, mas eu disse aos jogadores quando acabou o jogo, este ponto só vai valer se no próximo domingo contra o Sport tivermos capacidade de fazer 3 pontos. Sendo assim, o Cruzeiro volta a campo domingo, quando recebe o Sport no Mineirão. No mesmo dia, o Flamengo visita o Bahia, na Arena Fonte Nova. E depois de ontem, já temos aqui as chances de título da Série A. O Flamengo ainda é o postulante principal, com 45,8% de chances. Enfrenta o Bahia fora de casa na rodada. O Palmeiras tem 41% de chances, mas tem o clássico, o choque rei diante do São Paulo. O Cruzeiro, que empatou ontem fora de casa, no Maracanã. Aliás, um recorde do Maracanã, né? Um jogo de Série A com mais público, mais de 72 mil pessoas. E o Mirassol, gente, aparece aí com 0,48% seu adversário, Rona, no final de semana. E aqui o Botafogo, meu adversário no final de semana, tem 0,15%. E aí, olha que coisa maluca, Bahia, Fluminense e São Paulo aparecem com chances de rebaixamento, mas também com 0 alguma coisa de chances para título. Ou seja, não dá para considerar, né, gente? Agora eu quero falar da partida de ontem. Eu confesso que eu esperava mais ofensividade, esperava mais definições, um 0-0 não era um placar que passava pela minha cabeça, Rony. Teve muito respeito, né, das equipes, isso é importante, mas quando você trava muito o jogo, você tem que ser mais ousado, né? Mas nós vimos ali que todo mundo se preocupando com a marcação,
a equipe do Flamengo, muitas vezes, o que me surpreendeu foi alguns jogadores pedindo o apoio da torcida. Aí eu fiquei imaginando, 72 mil pessoas, como é que você pediu o apoio da torcida, velho? O Danilo pedindo, o Arrascaeta, vamos lá, pô. O pessoal estava vendo que o jogo estava difícil e estavam pedindo apoio. Então, nesse quesito, as duas equipes estão de parabéns pela entrega, porque as chances que tiveram, para mim, os goleirões fizeram... não fizeram aquele jogo de defesa espetacular, mas cada um pegou a bola do jogo. O caso do Rossi e o caso do Cássio também. Edu, a gente sabe que era nervoso mesmo o jogo, um confronto de times que buscam o título, mas foi muito amarrado, muito travado, de muita intensidade, principalmente no meio-campo. Eu falei para você que eu gostei muito do papel tático, da maneira como o Matheus Pereira se posicionou. Não é sempre que o Arrascaeta é substituído, ainda mais precisando do resultado. Muita gente reclamando que o Felipe demorou para fazer as substituições. E colocado tinha uma Pedro ideia logo, pô. e ela não Demorou funcionou muito. plenamente. Eu vi até a entrevista dele falando que ele estava gostando muito do time, só o Samuel que ainda estava destoando um pouco dos demais jogadores do Flamengo. Mas eu vejo assim, Renata, que o Cruzeiro que não deixou o Flamengo jogar. O Cruzeiro jogou de uma forma inteligente. Você viu a entrevista do treinador falando que o Flamengo não gosta de ser, de ficar sem a bola. Então isso acaba dificultando principalmente o estilo de jogo do Flamengo, do Felipe Luiz. E o Cruzeiro jogou com a intensidade. Você pode, assim, não tem nenhum destaque, mas se você vê o coletivo do Cruzeiro, funcionou muito bem nesse jogo de hoje. E isso mostra que um time é muito bem treinado. Os jogadores estavam muito bem concentrados para um grande jogo. Então eu gostei sim do jogo. Claro que a gente gostaria de ver gols, aquela coisa toda. Mas a marcação, a intensidade, aquela coisa toda foi fundamental para que as coisas não acontecessem. Então acho que o Cruzeiro, com certeza, é um dos postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. E sobre essa coisa de demorar para mexer, o Pedro entrou muito tarde, né? 36 do segundo tempo, o cara não tem nem tempo para se ambientar numa partida tão dura como essa. Agora, Cicinho, o que me chamou a atenção pelo lado do Cruzeiro é que eles destacaram a vitória no primeiro turno, 3 pontos, e agora mais um ponto conquistado no Rio de Janeiro. Então, no embate entre as duas equipes, 4 pontos para o Cruzeiro. Foi vantagem dos mineiros. Agora o Flamengo ainda é o líder. Não, o Flamengo ainda é o líder e é favorito também, é o título, isso sem sombra de dúvida. Mas acredito que o Cruzeiro vai brigar, Renata. Vai brigar porque a gente vê a entrevista, né, do treinador do Cruzeiro falando a respeito do treinamento conforme foi durante a semana, visando o Flamengo e deu resultado. O que jogou Lucas Silva, Lucas Romero e o Matheus Henrique foi um absurdo. Esses três, eles engoliram ali o meio de campo. E olha que do outro lado tinha Jorginho, tinha o espanhol lá. Então, assim, o Saul. Foi um jogo de time grande, jogo de campeões. Então, não foi aquele espetáculo de gol, mas foi um jogo gostoso, um 0-0 gostoso de assistir, porque a qualquer momento poderia sair gol. Não saiu, porque 2 grandes goleiros aí que fizeram as defesas. Então, assim, houve criação, mas acima de tudo houve competitividade. O Cruzeiro foi melhor no meio-campo, por isso que levou essa vantagem do 0-0, porque 1 ponto pro Cruzeiro é melhor do que 1 ponto pro Flamengo. E uma coisa interessante também, sim, os 3 últimos jogos, o Maracanã, o Flamengo não ganhou. Empatou mas não perdeu, os 3 jogos, mas você vê a dificuldade que o Flamengo está tendo jogar dentro de casa. É que, na verdade, empatou com o Grêmio, depois empatou com o Vasco no clássico e agora empata com o Cruzeiro, que é um ótimo time. E aqui só ganhou porque inverteram o lateral. Se ele inverte o lateral, já tá chorando. E ganhou também porque perderam um pênalti, né, nesse jogo. Só tem negão qualquer. Chora. Que chora. E eu acho que o Rogério Ceni vai quebrar um tabu. Qual? De nunca ter ganho do Flamengo. Será? Mas é o final de semana agora? Não é o final de semana. Você já tá fazendo um palpite, um prognóstico. Um prognóstico, esses negócios. Então, palpite! Essa palavra aí mesmo. Gostou? Eu acho que o Cruzeirão vai chegar aí. E eu queria destacar também que, eu sei que é chovendo molhado, mas o Leonardo Jardim e o Felipe Luiz, eles são técnicos estudiosos, são competentes, eles acreditam numa filosofia de jogo, eles repetem, não é? Aquilo não é, para esse jogo uma coisa ou outra, eles têm uma coerência. Eu acho que isso é importante e eles são premiados com boas colocações na Série A no momento, não é? Agora a gente destaca mais, aí sim, uma vencedora da semana, que foi a torcida no Maracanã. Exatamente. 72 mil torcedores, recorde de público no Maracanã, mais um 0-0 no placar. A gente ouve então Felipe Luiz, Leonardo Jardim e os destaques da partida de ontem. Foi um jogo
altamente tático, muito estudado pelas duas partes. Foi um jogo muito intenso, uma intensidade europeia e difícil quando é primeiro contra segundo até então. É claro, faltou botar Pedro, cara. Muda muito se colocar Pedro. A balança sempre pode pender para qualquer um dos lados. Eu acho que não dá pra falar bem que, foi um jogo, que seria um jogo decisivo, porque acho que não ia decidir nada, ainda tem muito campeonato pela frente. Sim, um jogo muito importante, um jogo de confronto direto, acho que isso sim, mas que não decidiria o campeonato em nenhum momento, nem com mais. Aqui em casa no se nos está dando la victoria y es una pena porque el trabajo que hace el equipo es muy bueno y no conseguimos ganar, pero bueno, tenemos que ser positivos y seguir peleando porque el domingo hay otra oportunidad. E é isto que pretendemos do Cruzeiro, não é? Jogar em qualquer campo, sempre com o mesmo compromisso, não é? O compromisso com o clube, em termos de atitude, em termos de empenho, mas também em termos de qualidade, quando temos a bola, ter a possibilidade de jogar aquilo que é o nosso futebol. Acho que foi um jogo que não teve gols, mas foi uma bela partida, da trocação dos dois lados. Então a gente sai com o sentimento que a gente entregou o máximo aqui, o melhor, e agora domingo já é outra batalha e é para concretizar o que foi feito aqui hoje. Com certeza hoje foram dois grandes times que se enfrentaram, que batalharam dentro do campo para conseguir o resultado. Dois times que tentam ser protagonistas o tempo todo dentro do campo. Tanto nesse jogo como o jogo em casa se viveu um clima de final. Clima de decisão, mas que acaba não decidindo o campeonato. E aí o Cícero Melo conta pra gente como os rubro-negros viram esse empate, Cícero, em 0-0. Alguns questionamentos também sobre a escalação, né, do Filipe Luiz, e ele explicou na entrevista. E o Filipe Luiz ainda questionando a arbitragem, então tem muita repercussão por aí, hein, Cícero? É verdade, Bruno. A torcida do Flamengo não ficou satisfeita com o empate, né? Ficou decepcionada, esperava uma grande vitória, até porque ela que fez bonito ontem, né? O empate, o único vencedor ontem foi a torcida, ou a única vencedora foi a torcida rubro-negra, que bateu o recorde do ano, 72.565 torcedores presentes ao Maracanã. É o recorde do Campeonato Brasileiro, é o recorde da temporada no país e é o recorde do novo Maracanã, reinaugurado em 2013 para a Copa do Mundo de 2014, superando aí os 71.977 torcedores, também da torcida do Flamengo, recentemente contra os Estudiantes de La Plata da Argentina, quartas de final da Libertadores da América. A torcida do Flamengo também, muitos não gostaram da escalação, queriam o Pedro desde o início. Óbvio. O Filipe Luiz preferiu um ataque mais leve, né, de mais movimentação. Começou o jogo com Plata e Samuel Lino. Pedro e Bruno Henrique, que são jogadores um pouco mais pesados, só entraram no decorrer do jogo no segundo tempo. E também porque o Flamengo não conseguiu vencer o Cruzeiro em nenhum dos dois jogos neste campeonato brasileiro. Lá no primeiro turno no Mineirão, 2-1 para o Cruzeiro, e agora esse empate, o Cruzeiro tira 4 pontos importantes na trajetória do Flamengo. E também na classificação, o Flamengo tem 55 pontos ganhos, com 25 jogos, é o líder. Mas o Palmeiras, que é o vice-líder, tem um jogo a menos e 3 pontos atrás. Vale dizer que se o Palmeiras vencer o jogo atrasado contra o Juventude, que vai ser no dia 11 de outubro, mando de campo do Palmeiras, vão se igualar em pontos, e aí o Palmeiras vai passar o Flamengo em número de vitórias. Eles estão empatados, cada um com 16 vitórias. Próximo jogo, domingo, jogo difícil para o Flamengo, 27ª rodada, Arena Fonte Nova em Salvador, Bahia e Flamengo, 18 horas e 30 minutos, e o técnico Filipe Luiz perde 2 titulares importantes do sistema defensivo, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo que receberam ontem, o zagueiro Léo Pereira e o lateral esquerdo Alexandre. O Danilo deve entrar na zaga e o Ayrton Lucas na lateral. Bruno. Boa, Cícero, obrigado. Continua com a gente, tá? Pra gente seguir conversando. Eu já vou chamar a Nath também, porque, Nath, na próxima rodada, o Flamengo e o Palmeiras jogam fora de casa. Palmeiras contra o São Paulo e o Flamengo, como o Cícero falou, na Fonte Nova contra o Bahia. Já o Cruzeiro recebe o Sport, é o pior time do campeonato, mas o Cruzeiro tem também seus desfalques para essa partida. Pois é, Bruno. O Cruzeiro recebe o Sport em casa, mas vai perder
É isso, nação. Esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês com o corte do jogo aberto e com o corte também do Sport Center, todo o crédito do jogo aberto do Sport Center, com a mídia analisando o que foi esse jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, no qual, infelizmente, não conseguimos sair com a vitória desse jogo, saímos apenas com o empate, conquistando apenas um pontinho, mas um ponto foi importante. Era um confronto direto ali, uma vez que o Cruzeiro estava ali na segunda colocação, agora foi para a terceira colocação que o Palmeiras venceu, então passou o Cruzeiro, mas não podíamos entrar com força máxima, com aquela garra toda ali, com aquela intenção toda de ser muito ofensivo. Entendo o Felipe Luiz pensar em jogar um pouco mais, um jogo mais estudado, né? Ver como é que ia ser o andamento do jogo para ver se ele agressivar um pouco mais. Só que eu achei que ele demorou muito a botar o time para frente. Deixou ali tipo o Pedro para colocar na metade do segundo tempo só, depois da metade do segundo tempo. Então, tipo assim, irmão, não colocou o Pedro de início, beleza. Segundo tempo já entra com o Pedro. Ele demorou muito a colocar Pedro para jogar, cara. O Flamengo ficou meio que tocando muito passe ali. Começo do campo ofensivo ali não rendia muito para até chegar ao ataque. Muitas das vezes por falta que jogador dentro de área, camisa 9, foi o que faltou. Então, assim, o Flamengo chegava lá na frente, voltava a bola, tocava a bola de um lado para o outro, batendo cabeça na frente, mano. Os jogadores do Cruzeiro estavam totalmente fechados. Eles fecharam ali na frente da área ali e não teve como o Flamengo fazer muita coisa. Teve algumas oportunidades, infelizmente não conseguiu reverter em gols. Mérito total para o goleiro do Cruzeiro. O Cássio agarrou muito, defendeu algumas bolas lá que poderiam ter sido gols, mas o Flamengo poderia ter criado mais, poderia ter feito mais jogadas ofensivas. Depois, aos 37 do segundo tempo ali, quando o Cruzeiro perdeu um jogador, né, tomou cartão vermelho o jogador do Cruzeiro, o Flamengo poderia ter sido mais ofensivo, mas ficou naquela, tocando bola para um lado para o outro ali, voltando bola para trás. Não parecia que tava aquela garra toda, sabe? Depois, então, desse cartão vermelho aí, mesmo, que aí mesmo que tinha que ir pra cima, com tudo, força máxima ali, mas o Flamengo pareceu estar meio nervoso, não sei, né? Não sei se estavam muito focados na ideia inicial do jogo, de estudar o jogo ali, ficar mais devagar para não perder ponto, para não tomar um gol de contra-ataque, mas pô, com um a mais ali, meu irmão, tinha que ser ataque o tempo todo, e não foi isso que eu vi, cara. Não foi isso que eu vi, mas bola pra frente, né? Temos mais jogos aí, temos que ficar ligados agora, porque o Palmeiras está em segundo colocado, né? Com 52 pontos, se não me engano. E o Flamengo tem 55. E o Palmeiras tem um jogo a menos, então muito perigoso. Temos que ficar ligado nisso daí. Temos que jogar a garra agora. Todos os jogos força máxima total aí, o que der. Temos o Bahia agora neste domingo. Então força máxima aí neste domingo contra o Bahia. Sabemos que é um jogo duro, né? Bahia dentro de casa é complicado, mas com certeza vão vir com força máxima aí. Felipe Luiz é o melhor das táticas para esse jogo. E é isso, né? Esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje aí, com a análise da mídia aí, jogo aberto todos se rendendo, a mídia toda do jogo aberto se rendendo ao Mengão, e uma análise da mídia desse pós-jogo aí do Flamengo contra o Cruzeiro, no qual terminou em empate com o Maracanã lotado, né? Os recordes de público no Maracanã para esse jogo, infelizmente não conseguimos sair com a vitória, mas o empate aí também foi de bom tamanho para ambas as equipes. E é isso. No mais é isso. Esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o like no vídeo aí, se inscreva no canal para estar acompanhando todas as notícias a respeito do Flamengo aqui no nosso canal. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.